Se a gente for analisar friamente a complexidade da convivência humana, poderá chegar à conclusão que a maior das verdades não passa de uma mentira. É impressionante. Aí é daquela velha máxima imortalizada pela sabedoria popular: por mais que eu viva, por mais que eu aprenda, jamais saberei tudo. É fato. É fato, e esse vídeo aqui, surpreendente no conjunto, é apenas mais uma demonstração do que até onde pode chegar a mente humana. Então, eu peço a você, assista até o final. Ele promete te surpreender bem. Mas, além disso, pense a respeito. Pois eu acredito que é prestando atenção em pequenos detalhes que acontecem com pessoas iguais a nós, é que a gente consegue montar o quebra-cabeça, chegando ao ápice de conhecer o máximo que podemos saber sobre a cabeça humana, ou seja, 1%. Quando me perguntam se sou bipolar, eu respondo de pronto: não, eu sou tripolar. Existem 3 assuntos que atropelam a minha razão e me tiram do prumo: futebol, política e sobrenatural. Futebol e política deixo para comentar aqui no sofá de pobre, mas o sobrenatural, para não misturar as panelas, resolvi abrir um novo canal exclusivo para o assunto, Nadnaravno. Peço a você, amiga e amigo de todas as horas, que já faz parte da família Sofá de Pobre, conheça o novo canal. Se aprovar, inscreva-se, deixe like, compartilhe. Ajude-me a alcançar as metas impostas pelo YouTube aos canais recém-criados. Mais uma vez, conto com o seu carinho. Oi, Romário. Se eu estiver assistindo esse vídeo agora, será sinal que ele foi publicado, você deu a atenção que eu esperava que daria. Então eu te agradeço. Quando os fatos aconteceram, eu era muito novo ainda. Eu tinha de 7 para 8 anos, mas já entendia boa parte do mundo que me rodeava, embora eu tivesse uma imagem romântica sobre ele. Mas, com o passar do tempo, eu fui perguntando aqui, perguntando ali, e fechei o quebra-cabeça. É uma história, digamos assim, tão impressionante que pode até parecer fake, mas eu sei que corro esse risco, embora para mim é importante que ela chegue a conhecimento público. Hoje eu tenho 24 anos. Irei me chamar, me autodenominar de Rui. Claro que, falando assim, você já sabe que eu segui as regras do grupo e criei nomes fictícios para os envolvidos na história. Não começarei a minha explanação indo direto aos fatos que inspiraram esse meu e-mail. Antes quero voltar no tempo e mostrar uma sequência que fará você entender melhor como tudo aconteceu. Então, a minha família é lá do norte do Paraná. E o meu avô tinha uma bela fazenda aqui, na época do meu bisavô, que se dedicava ao café, depois partiu para o soja. Meu avô herdou a fazenda e deu sequência, fez um belo trabalho. Esse fazendeiro era o pai da minha mãe. Mas ele tinha um braço direito, homem que cresceu ali na fazenda. E esse braço direito veio se tornar o meu avô paterno. Então a dupla Votião, pai da minha mãe, e vô Dagoberto, pai do meu pai, era famosa pela união, pela lealdade, pela amizade que unia os dois. O Votião teve 3 filhos. A tia Anita, mais velha, o tio Alfredo, o do meio, e a minha mãe. Já o vô Dagoberto teve um filho só, que se tornaria o meu pai, porque ele dizia que pobre não deveria estar colocando filho no mundo sem ter certeza que teria como educá-lo e tornar uma pessoa de bem. E os dois, Votião e vô Dagoberto, comandaram aquela fazenda, trabalhando pesado de sol a sol, até serem traídos pelo tempo. A velhice alcança todos. O vô Dagoberto foi o primeiro a falecer, mas não demorou muito, o Votião também foi. Aí a minha avó
A minha avó contava com o tio Alfredo, que sabia muito da fazenda. Mas precisaria de alguém que entendesse aquela coisa do trato com o peão, aquela coisa de conhecer o curral, conhecer a maquinaria. E sem dúvida alguma, esse era meu pai, que aprendera tudo com o vô da coberta. Aí ela pediu para o meu pai permanecer na fazenda, já que a minha avó materna resolveu mudar depois da morte do marido, e o meu pai aceitou de pronto, pois na calada da noite já vinha namorando a minha mãe há um bom tempo. O namoro avançou, os dois ficaram mais velhos. Minha avó, ao saber, poxa, ficou muito feliz porque adorava meu pai, e os dois acabaram casando. E a minha avó fez questão de dizer para o meu pai: a minha filha não vai morar na casa pequena, vai morar na casa grande. E vai morar na casa grande junto com o marido, porque você é muito bem-vindo aqui. E assim aconteceu. Assim aconteceu e nós, sabe, vivemos muito felizes. Pois não demorou para a minha mãe e meu pai começar a ter o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. E olha que naquela época já tinha televisão e coisa, mas as noites deles eram bem trabalhadas. Aí meu pai durante o dia malhava, trabalhava, pegava pesado. Quarto filho, a família crescendo, e aí nasceu esse ser magnífico que vos fala. Era muito legal. A minha mãe e a minha avó lidavam com a criançada sempre com a ajuda da minha tia Anitta. E a minha tia Anitta, ela era adorável. Aí ela era um sonho de pessoa, eu amava aquela minha tia, meu Deus, que pessoa incrível. Ela foi minha madrinha de batismo. E ela, lógico, ajudava nas lidas da casa, porque nunca casou. Meu pai era encantado pela minha tia. Dizia que era minha esposa 2. Ele chamava, ô minha esposa 2. Eles eram realmente muito amigos. Então as mulheres cuidavam da criançada, enquanto meu tio e meu pai tocavam a fazenda. Tudo ia muito bem. Fomos felizes, a vida perfeita, andando a cavalo, subindo em trator, correndo, brincando de esconder. Outras pessoas, outras famílias que trabalhavam na fazenda também tinham crianças. A gente vivia com os pés cheios de topada, a gente tinha roseta, a gente não tinha internet, mas não fazia falta. A gente nadava no lago, a gente subia em árvore, a gente brigava, no outro dia estava todo mundo bem de novo, a gente vibrava com a safra. Tudo lindo. Até que a minha mãe começou a adoecer. Começou a ficar fragilizada. A preocupação bateu em todos. Meu Deus, meu pai era um desespero, só ele amava minha mãe. Ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia conciliar, ele queria, sabe, não se descobria. A minha avó levava a minha mãe em todo tipo de médico, foi em Londrina, foi em Curitiba, e era uma coisa engraçada, ninguém conseguia encontrar o problema. Pois é, minha mãe foi ficando fraca, e uma tarde que todo mundo quer esquecer, a minha mãe deu um grito de dor. Um grito de dor. A minha tia saiu correndo, chamando a minha avó, chamando todo mundo. Quando chegamos no quarto, minha mãe estava morta. E teve aqueles ataques cardíacos fulminantes, conforme falou o médico. Cara, a minha vida desmoronou. Não só a minha, os meus irmãos também, porque éramos uma escadinha. Mas eu era, sabe, eu era muito apegado à minha mãe, eu tinha uma necessidade da minha mãe, porque talvez porque ela não tivesse tanto tempo para mim, porque tinha os outros filhos, tinha os outros afazeres. Então eu ficava com a minha avó e a minha abençoada madrinha tia Anitta. Mas perder a minha mãe, eu sempre ficava pensando, se morrer a minha tia, morrer a minha mãe, qual eu vou sentir mais? Eu tinha aquela dúvida. Mas a dor que eu senti quando eu vi a minha mãe deitada naquele caixão, eu logo concluí, não deve ter dor maior. Meus irmãos inconsoláveis, minha avó inconsolável, triste, gente de toda a região foi. Meu pai estava um farrapo humano. Foi meu tio que cuidou de todos os trâmites legais, porque ele ficou simplesmente um zumbi, ele não sabia o que fazer, ele nos abraçava, ele nos beijava, ele não sabia, ele tinha perdido a esposa dele. Minha tia Anitta o consolava, dizia que ele podia ficar tranquilo, que ele não estava sozinho, que as crianças, a gente era uma família, que
ela cuidaria das crianças, que a avó cuidaria, entendeu? Que todos defenderiam, que ele estava bem, que ele fazia parte da família, enfim, todo mundo tentava consolar, mas era complicado. A noite daquele velório foi horrível, foi horrível. Agora, a dor até foi encurtada, porque a hora do falecimento era 6 horas da tarde. E a minha tia Anita conseguiu lá, ela tinha a sua influência, que o enterro fosse cedo, não que não ficasse esperando, que até naquela época velava 24 horas em casa, né? Mas para evitar o sofrimento, o enterro seria 1h da manhã, ali por 8 horas da manhã. Então, tudo correu conforme combinado, minha mãe enterrada, voltamos para casa. Olha, é aquela coisa que a gente já passou por isso, sabe? O silêncio só é quebrado por gente soluçando, os adultos procurando se esconder para que as crianças não os vissem chorando. E as crianças tentando brincar, até brincavam, mas não era a mesma coisa. E aquela noite mal dormida, todo aquele transtorno, toda aquela tensão. Aí eu fui dormir. Eu deitei cedo, a gente deitava cedo. Mas começou a anoitecer, todos na cama. Cara, eu comecei a sonhar com a minha mãe. Eu vi a minha mãe entrando no quarto. Minha mãe me olhava e só dizia assim: meu filho, me ajuda. Meu filho, ajuda a tua mãe, liberta a tua mãe. Meu filho, me ajuda. Aí eu, sabe, tô dormindo, tô acordado, sei lá, uma criança, deu aquele desespero, o quarto cheio de crianças ali também, mas ninguém via nada, eu comecei a gritar, veio a minha avó, veio a minha tia, veio o meu pai, eu dizia: minha mãe, pai, a mãe tá aqui, a mãe pedindo ajuda, pai, olha, a mãe tá pedindo ajuda, eu tenho que ajudar minha mãe, pelo amor de Deus, pai, eu tenho que me ajudar. O meu pai me pegava, a minha tia me abraçava: filho, para com isso, filho, não faz assim, a tua mãe partiu, eu sei, é dor, é doído, mas ela não tá aqui, procura dormir. Via meus irmãos todos assustados. Aí uns até não queriam ficar dormindo ali comigo. Era uma coisa, sabe? Pra minha cabeça era muita coisa, porque a minha vida era certinha e de repente virou aquilo. Mas meu pai foi, me abraçou, me beijou, me botou na cama e eu pude ouvir a conversa dele com a minha tia no corredor. Minha tia disse: eu tô começando a ficar preocupada com esse menino. Eu também, mas isso deve ser normal. Mas só tá acontecendo com ele, não tá acontecendo com os outros. Vamos ficar olhando assim, porque não é normal, ele não pode. Se for um pesadelo, tudo bem, mas é estranho, né? E coisa. E ainda ela falou pra ele: não se preocupa, não fica também, já tá com tantos problemas, sabe? Deixa que eu tomo conta disso, pelo amor de Deus. Tá? Eu sei que meus irmãos, os que ficaram no quarto ali dormindo comigo, foram conversando, aquilo foi longe, de repente, minha mãe apareceu de novo. Mas ela não estava assim, tipo, todo mundo fala, um fantasma, toda de branco, cabelo escorrido. Não! Era minha mãe. E era minha mãe da forma que estava vestida no velório. Mesma roupa. Aí ela pedia: filho, não me abandona, filho, pelo amor de Deus, me ajuda, filho. Aqui está muito frio, me ajuda, me salva. Aí deu desespero, eu saí correndo: pai. Entrei no quarto, ele veio todo mundo de novo: pai, a mãe tá viva, pai, a mãe tá viva naquele buraco, pai, a mãe tá viva, agora eu sei, a mãe tá viva. Aí minha avó diz: por favor, menino, diz o que tu tá vendo, o que tu tá sonhando, o que é isso, é um fantasma? Não, vó, minha mãe tá com aquele vestido, sabe, desenhei todo o vestido, tá segurando aquele escapulário dela, sabe, aquele escapulário bonito, crucifixo, coisa. Minha avó diz assim: mas que escapulário é esse que eu nunca vi? Minha tia Anita: eu também nunca vi escapulário nenhum. Mas, sabe, isso é coisa de criança. Aí a minha tia Anita me levou pro quarto: filho, para, olha, se tu continuar, tu vai ficar de castigo. Ela já engrossou: para com essa bobagem. Ela já estava estressada, nervosa, entendeu? Se continuar, vai ficar de castigo. Chega, tu tá assustando todo mundo, chega. Tua mãe tá morta, tua mãe partiu. Tá. Aí eu deitei de novo. Deitei com medo do castigo, eu nunca tinha visto a minha tia tão brava comigo. E, cansado, bom, eu dormi. Quando eu acordei, devia ser assim, sei lá, 10, 11 horas da noite. Aquela gritaria, aquela euforia, Eu fui na sala. Cara, eu não acreditei. Tava meus irmãos ali, todo mundo chorando, todo mundo vibrando, todo mundo... Mas o que está acontecendo? A minha avó me abraçou e disse: a tua mãe está viva. A tua mãe não morreu. Eu digo: como não morreu? O teu pai está com ela no hospital. Ele e o teu tio foram no cemitério. Abriram a cova, ela estava viva dentro do túmulo. A tua mãe está viva. Era aquela comemoração. Os empregados vinham, era aquela comoção. Olha, eram as 3 horas da manhã.
Aí ninguém mais dormia. Meu pai apareceu, junto com o tio Alfredo. Aí chamou minha avó, chamou minha outra tia, que nesse momento já estava ali também com o marido, já estava, né? Eles conversaram. E a tia Anitta estava no canto, assim. Depois que conversaram tudo, a minha avó levantou, chegou na minha tia Anitta e disse: pega as tuas coisas, some daqui e nunca mais apareça. É a última chance que eu te dou antes de arrebentar a tua cara. A minha tia, transtornada: mãe, some daqui. Minha tia saiu pro quarto chorando, esbravejando, não sei se ela estava chateada, magoada, eu não entendia nada, eu era uma criança, era muita informação para mim. Eu sei que a minha mãe seguiu no hospital. A minha avó, ela deixou de ser aquela mulher trabalhadora, feliz, aquela mulher que acordava cedo, deitava cedo, vivia sorrindo, fazendo comida, mexendo nisso, mexendo não. Ela virou assim uma... Sabe? Que de repente, eu não conseguia entender o que era, mas devia ser algo muito forte. Eu não conseguia entender por que ela mandou minha tia embora. Mas devia ser algo muito pesado, porque ela amava aqueles filhos, ela amava todo mundo. Ela era aquela galinha, né? Com os pintinhos tudo embaixo, a matriarca. Eu não entendia nada, os adultos não falavam nada. E assim o tempo foi passando. Fomos crescendo, as informações chegavam picadas. Uma que me marcou é vendo o tio Alfredo conversando com o meu pai. Aí eles falaram assim: parece que a Anitta foi para Curitiba e se prostituiu para viver. Aí o tio Alfredo falou: na verdade ela não se prostituiu, ela apenas mostrou que sempre foi. Sabe aquelas palavras para mim? Era minha tia. Eu tinha saudade dela, eu sentia falta dela. Eu me sentia culpado. Eu não entendia nada. Aí quando eu cheguei numa idade já de, tipo 15 anos, maduro, porque nós amadurecemos muito cedo depois daquilo tudo. A vida, a sequência da vida não foi fácil, não foi fácil. Minha avó adoeceu, minha avó acabou falecendo. Meu pai e meu tio continuaram a tocar a fazenda, nós fomos crescendo. Foi quando eu fui conversar com meu pai. Eu tinha uma liberdade de conversa de homem para homem, né? Com meu pai, não com minha mãe. E meu pai simplesmente abriu o jogo. Filho, eu sempre te vi como um menino diferente. Tu não lembra, mas tu tinha algumas reações. Quando criança, tu dizia que enxergava determinadas pessoas. Às vezes nós estávamos dentro de casa e de repente tu dizia: o tio fulano está chegando. Nós olhávamos um para o outro, mas não dava 5 minutos, 10 minutos, ele estava chegando. Tu sempre, a gente sabia, eu conversava com a tua mãe e tinha um dom. Só que nós não sabíamos como agir com aquele dom. E não queríamos comentar com ninguém para te não ser visto assim, de, sabe, o esquisito, diferente. Até pensávamos, com o tempo, de te levar para um local para desenvolver esse dom. Continua tendo isso? Eu digo: pai, não. Eu falei: não tem mais. A última vez que eu tive essa coisa foi da minha mãe. Pois é, meu filho. Quando tu me falou a primeira vez que tu chorou ali, que tu viu a minha mãe, eu já fiquei meio que, sabe, digo, tem alguma coisa aí. E a segunda vez que tu chegou no meu quarto e descreveu como estava a mãe, e falou que, sabe que é aquilo? Sei, pai. Pois é. Tu enxergou aquilo? Sim, pai. E tu nunca tinha visto algo parecido? Não, pai, não. Até achei bonito, né? Com aquela cruz. Achei bonito. Pois é, meu filho. Aquele objeto, aquele símbolo da religião, aquilo foi um presente que eu dei para tua mãe. E ela adorou aquele presente. Mas me falou que ela não poderia usar, até para não confrontar a tua avó, que não partilhava da mesma religião. A minha família tinha essa religião, a da tua avó não. Então ela disse que iria guardar, mas aquele foi o presente mais lindo que ela tinha recebido de mim. Aquele rosário, aquele crucifixo, aquilo nos uniu, não na religião, mas na cumplicidade. Nós tínhamos um segredo. E quando a tua mãe estava velando, pouco antes de fechar o caixão, eu coloquei sem ninguém ver aquele objeto
enrolado na mão dela. Mas ninguém viu, muito menos tu. Então tu não poderia ter enxergado a tua mãe segurando aquele objeto. Depois que todos foram dormir, eu chamei o teu tio e falei, olha, eu estou com uma dúvida aqui. Vamos abrir o túmulo da tua irmã para que eu possa viver em paz. Ele não entendeu, mas respeitava muito meu pai, até por ser mais velho que ele. Chamaram alguns empregados, chamaram o responsável pelo cemitério. Foram lá e abriram o túmulo. E ali estava a tua mãe, desesperada, minha mãe desesperada, a tua mãe desesperada, é só isso que... Eu digo, pai, filho. A tua mãe veio pedir socorro para ti. Na verdade, ela devia estar pedindo socorro para todo mundo. Mas só tu ouviu. Aí a levamos para o hospital. Ela estava muito nervosa, muito tensa. Aí quando ela pôde conversar, ela contou que ela não entendia porque estava se sentindo tão fraca. E a cada semana que passava, ela estava mais fraca ainda. E aí um dia, entrando no quarto, ela percebeu a tua tia colocando um pozinho na sopa dela, e ela perguntou que pozinho era aquele. A tua tia tentou desconversar, ela foi pegar o prato, a tua tia a jogou no chão, pegou um travesseiro e colocou no seu nariz para sufocá-la. Ela tentou reagir, mas estava muito fraca, e no esforço, na tensão, ela sentiu uma dor horrorosa no coração e acordou enterrada. Acordou dentro de um caixão. A sorte dela é que nós, quando conversávamos, falávamos que nós tínhamos medo de ser enterrados vivos, olha só. E aí o caixão não estava lacrado. Então ela pôde abrir o caixão e ficar só dentro ali, daquele túmulo acimentado, sem luz, um desespero, frio, como ela dizia para ti que estava. Eu olhava meu pai assim, eu não entendia nada. E aí ele me explicou. Por mais triste que pudesse parecer, a minha tia Anita sempre foi apaixonada por ele. Nunca casou porque ela queria casar com ele, e ela nunca aceitou ser chamada de esposa número 2, de segunda esposa. Ela queria ser a primeira e única. Então a tua tia estava matando a tua mãe, tentou matar a tua mãe, porque acreditava que ela, fora do caminho, iria casar comigo, seria minha esposa e assumiria a nossa família.